Olá, turma. Só para completar essa trilogia de vídeos e diz respeito também à última aula. Nós fizemos esses exercícios de sala de aula e muitos de vocês não estiveram presentes. Para aqueles que perderam a aula, vai ser a oportunidade de ver o que foi que perderam. Ok? Vamos lá. Bom, eu tinha deixado para casa esse exercício. Coloca a sentença abaixo em FNC e FND, forma normal conjuntiva e forma normal disjuntiva. Coloquei esses dois exemplos. Pedi para colocar tanto em FNC como em FND. E esse exemplo que é bem parecido, eu pedi para simplificar ao máximo a sentença e, por fim, fazê-la por meio de tabela verdade. Certo? Então, vamos seguir adiante. Primeiro exemplo, que foi esse daqui, coloca a sentença abaixo em FNC e FND. Então você vê que você tem uma sentença composta onde o operador mais forte é o do condicional, certo? Então aqui não tenho que simplificar, eu tenho que resolver aqui. Só que aqui eu tenho uma negação de sentença composta. Para que eu possa fazer uma negação de sentença composta, primeiro eu vou ter que resolver o que está dentro do parênteses, que é a regra do condicional. Qual é a regra do condicional? Eu vou negar o antecedente, substituir a disjunção, o condicional, por uma disjunção e repetir o consequente. Então, até aqui eu repito e vou resolver o que está dentro do parênteses. Então, nego o antecedente, substituo o condicional por uma disjunção e repito o consequente. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Como eu tenho uma negação incidida sobre uma sentença composta, eu vou aplicar a regra do De Morgan. Então, vai ocorrer aqui uma dupla negação, porque o sinal de negação vai incidir sobre esse. A negação de uma negação passa a ser uma afirmação. Vou negar o operador lógico, se é uma disjunção, passa a ser uma conjunção. E vou negar o segundo elemento, que é ter, passa a ser não ter. Beleza, então aqui eu resolvi ao máximo. Se eu resolvi ao máximo aqui, resolvi o máximo aqui, eu tenho que resolver o condicional. Eu vou aplicar novamente a regra do condicional, que é o quê? A negação do antecedente substitui o condicional por uma disjunção e repete o consequente. Então, negação do antecedente substitui por uma disjunção e repete o consequente. Uma dupla negação é a negação da negação, que passa a ser uma afirmação. Repito isso aqui e repito isso aqui. Qual é a regra da forma normal? Na forma normal, ele só pode ter negação, sinal de negação, conjunção e disjunção. Não necessariamente todos. Mas ele não aceita nem o condicional nem o bicondicional. Certo? Então, quando eu chego nessa etapa aqui, eu já posso considerar que eu cheguei numa forma normal. Beleza. Então, resolver essa dupla negação. Então, T ou G não T. Aqui eu não tenho sinal de negação inserido sobre uma sentença composta. Tipo, eu não tenho essa situação aqui. Eu não tenho o condicional nem o bicondicional. E eu tenho uma sentença lógico-proposicional unida a uma outra sentença lógico-proposicional pela disjunção. Então, nesse ponto que eu parei aqui, eu tenho uma FND, porque eu tenho uma sentença lógica proposicional disjuntiva, certo? Mas eu quero chegar também na minha FNC, que é uma sentença lógica proposicional conjuntiva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir esse T, vou usar a regra da distributiva com esse G e distribuir esse T com esse não T. Legal? Fica assim. T ou G, o sinal de fora fica dentro e o sinal de dentro fica fora. T ou não T. Chegando nesse ponto aqui, eu tenho duas sentenças lógicas compostas unidas por uma conjunção. Então, aqui, nesse exato momento, eu tenho uma FNC. Terminei a minha simplificação. Agora, digamos que, porventura,
eu quisesse descobrir nessa simplificação se o resultado dessa sentença lógica, a simplificação dessa sentença lógica, vai resultar numa tautologia, contradição ou contingência. Então eu continuaria essa simplificação. Então você pode observar que aqui T ou G não tem o que simplificar, mas T ou não T, ele é possível simplificar. Existe uma regrinha que diz que verdade ou falsidade unidas por uma disjunção, se eu tiver pelo menos uma verdade, o resultado será verdadeiro. Logo, isso aí vai equivaler a uma tautologia. Então, isso aqui vai equivaler a uma tautologia. Tautologia e uma sentença lógica proposicional, né? Então, se eu estou unido por uma conjunção, se for verdade isso aqui, verdade com verdade, porque o que é uma tautologia? São sentenças lógicas proposicionais que resultarão numa verdade. Então, eu vou ter um conjunto, né? Então, o que é uma tautologia? Sentenças lógicas proposicionais que resultarão numa verdade. Então, se eu tenho uma conjunção, para que seja verdadeiro, todas as sentenças têm que ser verdadeiras. Se tiver pelo menos um falso, o resultado será falso. Então, se aqui, se a minha sentença composta for verdade, verdade com verdade vai dar verdade. Se for falsidade, falsidade e verdade vai dar falsidade, porque se eu tiver pelo menos um falso, o resultado será falso. Sendo assim, não importa se eu estou unindo uma sentença lógica proposicional a uma tautologia, isso aqui não está fazendo diferença. O que está fazendo diferença é o resultado dessa sentença composta. Porque se for verdade, vai ser verdade, se for falsidade, vai ser falsidade. Então, quando eu uno uma sentença lógica proposicional a uma tautologia por meio de uma conjunção, o meu resultado será sempre a sentença lógica proposicional. É como se eu cortasse essa tautologia. Então, o meu resultado vai dar T ou G. T ou G, eu não cheguei numa tautologia, não cheguei numa contradição. Logo, eu posso afirmar que o meu resultado será uma contingência. Ah, Jaque, mas eu fiquei insegura, de repente eu posso ter errado no meio do caminho. Aplique na tabela da verdade. Se na tabela verdade o resultado for diferente, ou você errou aqui ou você errou na tabela. Tem que ser exatamente igual. Tá? A minha simplificação tem que ser igual ao que vai aparecer na tabela verdade. Senão, ou eu errei aqui ou eu errei na tabela. E aí eu tenho que refazer os passos. Tá? Então, se deu T ou G, significa que não deu tautologia nem deu contradição. Logo, eu posso afirmar que a simplificação dessa sentença, se eu quisesse saber isso, seria uma contingência. Segundo exemplo, bem parecido, a diferença aqui é que eu coloquei um não T aqui, e aqui era T, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma negação incidida sobre a sentença composta. O operador mais forte é o condicional, só que o operador mais forte é a última coisa que eu vou resolver na minha sentença. Então, eu vou resolver o primeiro que está dentro do parênteses, tá bom? Dentro do parênteses eu tenho uma regra do condicional. Então, qual é a regra do condicional? A negação do antecedente substitui o condicional por uma disjunção e repete o consequente. E assim foi feito. Negação do antecedente substitui por uma disjunção, repete o consequente. Só que aqui eu observo que eu tenho um sinal de negação incidido sobre uma sentença composta. Então aqui eu vou aplicar o de Morgan, que é a distribuição de sinal, né? Ele vai negar todos os elementos. Então, não G, se eu nego uma negação, passa a ser afirmação. Se eu nego uma disjunção, passa a ser conjunção. E se eu nego não T, passa a ser T. Assim foi feito. E o restante eu vou repetindo, porque eu não mexi em nada. Bom, aqui eu resumi ao máximo, aqui eu resolvi o máximo. Então, chegou o momento de resolver o condicional. Qual é a regra do condicional? Nega o antecedente, substitui por uma disjunção, repete o consequente. Certo? Dupla negação, nega a negação, fica uma afirmação. Substitui por uma disjunção, repete o consequente. Então, vai ficar T ou G e T. Nesse ponto aqui, como eu só tenho negação, disjunção e conjunção, eu cheguei na minha forma normal. Certo? Tratando aqui a dupla negação, passa a ser uma afirmação, ou G e T,
Como o operador mais forte é o que está fora do parêntese, então eu cheguei na minha FND. Para chegar na minha FNC, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Eu vou distribuir o T pelo método da regra da distributiva. Vai ficar T ou G, sinal de fora fica dentro, sinal de dentro fica fora. E T ou T. Tá? Se eu parar aqui, eu cheguei na minha FNC, porque o sinal do operador mais forte aqui é a conjunção. Eu não tenho o sinal de negação inserido sobre uma sentença composta, eu não tenho condicional, não tenho bicondicional, nem tenho a disjunção inserida em cima da conjunção. A minha conjunção é o operador mais forte, então eu cheguei na minha FNC. Tranquilo? Digamos que eu quisesse continuar para saber se vai dar tautologia, contradição ou contingência. Então o que, é que vai acontecer aqui? Eu volto para a situação que estava antes aqui. T ou G e T ou T eu aplico a regra da identidade. T ou T equivale a T. Então ele vai suprimir um T. Não é? Então T ou G e T. Se você observar, eu não consegui chegar em canto nenhum. Mas só que tem um detalhe. T, ele tem a mesma letra proposicional que tem aqui dentro do parênteses. E os sinais são opostos. Nesse caso, eu vou poder fazer uma absorção. Ou seja, eu vou poder eliminar tudo que está aqui e ficar apenas o T. Porque eu tenho uma letra proposicional exatamente igual que está dentro do parênteses com sinais opostos. Então, eu posso absorver. Eu vou eliminar isso aqui e vai ficar apenas T. T não chegou numa contradição, não chegou na tautologia. Então, implica dizer que o meu resultado é uma contingência. Ah, eu estou com dúvida, não tenho certeza, não tive segurança para aplica tabela verdade. Tem que dar exatamente a contingência, senão a questão está errada. Ou você errou aqui ou você errou na tabela. Tá bom? E por fim, esse último exemplo, que eu pedi para simplificar e verificar se ocorre uma implicação lógica. O que é uma implicação lógica? Como é que eu sei que ocorreu ou não uma implicação lógica? Para que ocorra uma implicação lógica, o antecedente condicional consequente tem que equivaler a uma tautologia. Se o antecedente condicional consequente não for uma tautologia, é porque não aconteceu uma implicação lógica. Da mesma forma, se eu estivesse perguntando aqui, equivalência lógica, o antecedente bicondicional consequente teria que equivaler a uma tautologia, senão não seria equivalência lógica. Então, voltando para a implicação lógica, ele tem esse sinal aqui diferente, que é uma seta dupla para a direita. Eu tenho que provar que todo esse antecedente implica logicamente no consequente. Para isso, o meu antecedente, eu substituo isso aqui por um condicional, consequente tem que ser igual a uma tautologia. Então, vamos pelo método de simplificação. Tá? Aqui não tenho que mexer por enquanto, mas aqui eu tenho uma regra do condicional, dentro do parênteses, que eu tenho como resolver, que seria o quê? A negação do antecedente substitui o símbolo do condicional por uma disjunção e repete o consequente. E assim foi feito, o resto repete. Como aqui eu poderia distribuir e não ter? Poderia. Mas eu optei por já pegar esse sinal aqui e já substituir pelo condicional e aplicar. Porque quando eu fizer isso aqui, esse meu sinal externo vai passar a ser uma disjunção. E aqui também vai ser substituído por uma disjunção. Então, para não ficar tão grande o meu antecedente, eu preferi, na linha seguinte, substituir pelo sinal do condicional já e resolver a regra do condicional. Ou seja, eu vou negar todo o antecedente, substituir o condicional por uma disjunção e repetir o consequente. E assim foi feito. Coloquei parêntese nessa sentença do antecedente todinho e neguei todo o antecedente. Substituí por uma disjunção e repeti o consequente. Então aqui vai ter o quê? Não T vai passar a ser T. Negando a conjunção vai passar a ser uma disjunção. E negando essa sentença composta vai ficar G e não T. Vamos lá?
Então, ficou dupla negação, passa a ser T, o que era I passa a ser OU, a negação de não G passa a ser G, a negação da disjunção passa a ser uma conjunção e a negação de T passa a ser não T. E repito o que sobrou. Aí, opa, todos têm o mesmo sinal, eu pude eliminar esse parênteses azul aqui. Aí, o que eu tenho que observar? Eu tenho T e tenho não tenho. Eu tenho T e tenho não T. E tenho G e tenho G. Eu digo, opa, se eu tenho a mesma letra proposicional com sinais opostos, eu posso fazer uma absorção. Então, já vou conseguir simplificar, ou seja, vai desaparecer todo esse conteúdo aqui, G e não T. Vai ficar apenas G. Né? Eu repeti só para dar destaque, foi Jesus. Ah, tá, não sei para que eu vou fazer essas repetições, mas tudo bem. Então, eu destaquei aqui que eu encontrei o mesmo elemento com sinais opostos, eu pude fazer uma absorção. Então, tudo isso passou a ser apenas G. Aí ficou T ou G. T ou G, eu cheguei em alguma conclusão? Não. Tem como simplificar? Não. Não cheguei na contradição, não cheguei na tautologia. Então, só pode ser contingência. Para provar, eu tenho que fazer o quê? Uma tabela da verdade. Então, mas a minha pergunta no início era o quê? Verificar se ocorre implicação lógica. Então, qual seria a minha resposta? A minha resposta seria não T e G condicional T, que é o meu antecedente, não implica logicamente em G, que é o meu consequente, pois não T e G condicional T, condicional G, não equivale a uma tautologia. Ou, se vocês achassem melhor, ficasse mais fácil, eu chamaria todo esse antecedente de azão e falaria da seguinte forma: azão não implica logicamente em G, pois azão, né, quando eu falo azão é o A maiúsculo, tá, gente? Condicional G não equivale a uma tautologia. Essa seria a minha resposta. Tá bom? Eu tenho que fazer a resposta completa. Não dá para dizer só, não ocorre aplicação lógica. Sim, não ocorre por quê? Esse porquê, a explicação formal é essa. Tá bom? Continuando com os exemplos, eu fiz agora um exemplo, eu tinha passado para casa também. E tem uma pegadinha nesse exemplo. Eu quero que formalize a frase abaixo. O que significa formalizar? Eu vou ter que detectar quem são os meus conectivos lógicos, sublinhar minhas sentenças proposicionais, eu vou destacar minhas sentenças proposicionais, depois eu vou montar minha sentença proposicional e está feita a formalização. Okay? Eu pedi apenas para formalizar, não pedi para saber se é uma tautologia, contradição, contingência, eu não pedi para utilizar o método de substituição para fazer a simplificação da sentença lógica, eu não pedi para fazer a aplicação na tabela verdade. Pedi apenas para detectar os conectivos, as proposições e formalizar a minha sentença lógica proposicional. Então, nessa sentença lógica tem uma pegadinha. Por quê? Até agora a gente tinha visto em sala de aula apenas o condicional no sentido direto. Se acontecer isso, então acontecerá aquilo. Então, o se antecedente, condicional, consequente. Só que existe também o condicional na forma indireta. Quando o se não vier no início de uma frase, ele vai estar no sentido inverso e não no sentido direto. Então, quando eu falo assim, não haverá muitas casas para vender e elas serão caras se os preços subirem. Qual é a condição para que os preços subam? Não haver casas para vender e elas serem caras. Então, o se, ele está no sentido inverso, ele não está aqui no início da frase. Quando ele não está no início da frase, quando ele está no meio da frase, significa que ele está no sentido inverso. Então, tudo isso aqui só vai acontecer se isso aqui acontecer. Então, aqui vai ser o meu antecedente e todo o resto vai ser o meu consequente. Então, se os preços subirem, então não haverá muitas casas para vender e elas serão caras. Ok? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou
circular, marcar os meus conectivos lógicos. Tá? O não é o conectivo de negação, o i é o conectivo de conjunção e o se é o conectivo do condicional. Ok? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou sublinhar as sentenças proposicionais. Haverá muitas casas para vender, é uma sentença. Elas serão caras, é outra sentença. E os preços subirem. Como é que eu sei que cada uma dessas é uma sentença? Porque existe uma ação acontecendo aí, existe um verbo. Haverá muitas casas para vender. As casas serão caras. Ou seja, tem um verbo aqui, ó, serão caras. Os preços subirem. Então, tem uma ação, tem um verbo, é uma sentença. Está acontecendo algo. E são frases distintas. Então, aqui eu vou representar por P, aqui eu vou representar por Q, e aqui eu vou representar por R. E vou montar aqui, ó, P, haverá muitas casas para vender. Então, tudo isso aqui vai ser representado por Pzinho, Q, elas serão caras, R, os preços subirem. Depois disso, eu vou montar a minha sentença. Como eu falei, essa frase está no sentido inverso, porque o se, que é do meu condicional, não está no início da frase, está no meio da frase. Então, quando isso acontece, ele está no sentido inverso. Então, tudo isso aqui só vai acontecer se isso aqui acontecer. Então, isso aqui passa a ser o meu antecedente e todo o resto meu consequente. Então, fica se os preços subirem, que é o R, então não haverá muitas casas para vender e elas serão caras. Então, como é uma sentença composta, eu abri o parênteses aqui para deixar bem separadinho. Não haverá muitas casas para vender. Sinal de negação, P. Não haverá muitas casas para vender. E, que é o da conjunção, elas serão caras. Q. Essa é a minha frase. Ah, mas se de repente eu quisesse saber se isso aqui é uma tautologia, ou contradição ou contingência. Aí eu poderia fazer o método de substituição. Aqui eu não tenho mais o que resolver. Então, vou resolver a regra do condicional, que é a negação do antecedente, substitui o condicional por uma disjunção e repete o consequente. Então, agora, mesmo que eu distribua, que eu faça uso da distributiva, eu não vou chegar em canto nenhum. Por quê? Eu tenho 3 letras proposicionais distintas. Então, só vai crescer a minha sentença proposicional, eu não vou chegar a canto nenhum. Quando eu não chego a canto nenhum, meu resultado eu tenho certeza que vai dar uma contingência. Como assim você tem certeza que vai dar uma contingência? Porque eu não cheguei na tautologia, não cheguei na contradição. Então vai dar uma contingência. Se quiser comprovar, eu coloquei aqui a tabela verdade. Ele vai resultar em verdades e falsidades. Como resulta em verdades e falsidades, significa que eu cheguei numa contingência. Beleza? Próximo exemplo. Se as casas não forem caras, parecido o texto, mas diferente. Então não haverá muitas casas para vender se os preços subirem. Vê que o se, agora eu tenho aqui no meio do caminho, mas eu também tenho aqui no início. Eu digo, opa, eu vou ter que fazer o sentido direto e o sentido inverso. Então ele começa com o sentido direto, aqui dá uma pausa, nessa vírgula ele dá uma pausa, e aqui ele tem o sentido inverso. Então, até aqui é sentido direto, daqui para cá, todo esse resto aqui é sentido inverso. Então, primeiro vamos lá. Vamos primeiro sinalizar os conectivos. Se, que é do condicional, não, que é da negação. Essa vírgula, por vezes, ela funciona também como o então, só que de forma embutida. O então, né, que também é do condicional. O não da negação. O se, que é do condicional. E agora eu vou sublinhar as sentenças proposicionais. As casas forem caras, sempre deixando de lado a negação para trabalhar só a confirmação. Haverá muitas casas para vender, os preços subirem. Pronto, encontrei 3 frases, vamos agora nomeá-las. As casas forem caras, eu vou chamar de P. Haverá muitas casas para vender, Q. Os preços subirem, R. Beleza. Então agora vamos montá-las aqui. P, as casas forem caras, Q, haverá muitas casas para vender, R, os preços subirem. Beleza, então como é que eu vou começar? Primeiro eu começo com o sentido direto. Se as casas não forem caras, então não P,
Esse vírgula aqui vai ser a minha setinha, vai ser o meu então. Então. Só que aqui ele vai dar essa pausazinha e eu venho para esse outro si que está no sentido inverso. Se os preços subirem, então não haverá muitas casas para vender. Eu vou ter duas condicionais. Então vai ficar, se as casas não forem caras, não P, esse vírgula vai dar minha pausa, coloco o meu condicional. E aqui, se os preços subirem, como aqui vai dar uma sentença composta, depois dessa vírgula vai ser uma sentença composta, eu abro parêntese. Aí vai ficar, se os preços subirem, R, aí eu venho para cá. Então, não haverá muitas casas para vender. Negação, não haverá muitas casas para vender. Como são três letras proposicionais, mesmo que eu continue aqui, certo? Vou resolver aqui o condicional, depois a regra do condicional de novo aqui. Vamos lá. Não R ou não que. Aqui não tem mais o que resolver, aqui eu vou resolver aqui também, na regra do condicional. Vai ficar não P ou não R ou não que. P ou não R ou não que. São três letras proposicionais distintas, eu não tenho como fazer nenhuma outra combinação, não cheguei em canto nenhum. Se não dá uma contradição, não dá uma tautologia, o resultado é uma contingência. Certeza. Se quiser tirar a prova dos 9, basta fazer a tabela verdade. Tá bom? Até coloquei aqui para vocês verem que vai... Até coloquei aqui para vocês verem que vai dar uma contingência. Esqueci de marcar, né? Esqueci de marcar aqui, ó. Aí você tem VVF. VVF. Então, quando eu tenho verdades e falsidades, significa que o meu resultado vai dar uma contingência. Tá? Seguindo adiante. Verifique as equivalências abaixo. Bom, então agora já é diferente, né? Eu não pedi para formalizar, não pedi para fazer implicação lógica, saber se é implicação lógica ou não. Eu não pedi forma normal conjuntiva nem disjuntiva. Eu pedi para verificar as equivalências lógicas. Então, se tem esse sinal de seta dupla, significa equivalência lógica. Ele está perguntando se todo o antecedente equivale logicamente ao consequente, ou seja, se isso aqui é igual a isso aqui. Então, eu observo aqui que eu tenho duas letras proposicionais idênticas com sinais opostos. Sendo assim, eu posso aplicar a regra da absorção. Ou seja, se eu tenho letras iguais e sinais opostos, eu posso cortar tudo isso e posso absorver. Vai ser apenas o P. Aí vai ficar tudo isso absorvido. Tudo isso aqui vai ser, pela regra da absorção, apenas P. P equivale logicamente a P. Lógico, se eu estou perguntando, eu estou dizendo, estou afirmando que P é igual a P. P bicondicional P. Se eles são exatamente iguais, se eles estão espelhados, então está acontecendo uma tautologia. Imagina, eu tenho que fazer uma tabela verdade para provar isso, cara. Eu vou perder muito tempo, né? Aqui eu fiz a absorção P. P é igual a P. Beleza, tautologia. Acabou. Uma linha resolvida. Quiser provar, tabela verdade, ó, quer ter trabalho, né? Vou ter na tabela verdade, você vê que dá tudo verdadeiro aqui, ó. Então, tautologia. Outro exemplo, parecido, mas diferente. Então, aqui foi exatamente igual, só mudou o consequente, foi negação. Então, poxa, isso aqui é exatamente igualzinho, só invertiu o sinal, na verdade, né? P ou PI, então eu tenho a mesma letra proposicional com sinais opostos. Então, vou fazer também uma absorção. Quando eu absorver, vai ser P. P equivale a não P, é a mesma coisa que eu dissesse verdade é igual a falsidade? Não. No bicondicional, quando eu tenho um antecedente diferente do consequente, vai resultar no quê? Numa falsidade, que agora eu chamo de contradição. Vamos provar pela tabela verdade? Deu tudo falso. Olha que legal. Quer dizer, com uma linha só eu já resolvi, não precisei fazer a tabela da verdade, já resolvi numa tacada só. Rápido, fácil, maneiro. Próximo exemplo é um pouquinho maior, né? Mas observe o seguinte, ele quer saber se essa sentença equivale a essa, que equivale a essa.
O nível já aumentou de dificuldade, mas não é difícil. Vamos lá. Eu observei que aqui eu tenho um condicional. Aqui eu não tenho que resolver mais, já está o máximo possível. E aqui eu tenho outra condicional. Então, vamos tentar resolver logo esse aqui, né? Pela regra do condicional. Eu vou negar o antecedente, substituo por adjunção, repito consequente. Opa, isso aqui ficou exatamente igual a esse. Eu digo, até agora são equivalentes. Falta provar que esse aqui é equivalente. Então, eu tenho duas maneiras de provar. A primeira maneira que eu vou tentar agora é pela regra do condicional. Então, eu vou negar um antecedente, substituir por uma disjunção, repito o consequente. Beleza. Então, vamos resolver agora essa dupla negação. Vai ficar R, repito ou e repito não P. Vou aplicar a regra da comutativa, que é só trocar de lugar, né? Quando eu troco aqui não P ou R, eu troquei de lugar, ficou exatamente igual aos demais e eu tenho certeza que equivale a uma tautologia. Vamos tentar aplicar por outra regra? O que eu vou fazer? Aqui a mesma coisa, não precisa mudar. Então, repetir exatamente essa linha aqui, ó. Tá vendo? Eu já tinha transformado isso aqui, que eu sabia que era igual a isso. Vou precisar trabalhar essa outra sentença proposicional. Aqui eu resolvi pelo condicional, aqui eu vou resolver pelo outro método, que é o da contraposição. Qual o método da contraposição? Qual a regra da contraposição? Eu vou negar o meu consequente, ele vai passar a ser antecedente. Então, não P passa a ser P. Repito o condicional e vou negar o antecedente, que passa a ser consequente. Vai ficar P condicional R. Mas ainda não consegui resolver aqui, né? Eu vou ter que aplicar novamente a regra do condicional. Então, quando eu aplicar a regra do condicional, vai ficar a negação do antecedente, substitui por adjunção, repito consequente. Vai ficar não P ou R, que é igual a não P ou R, que é igual a não P ou R, que é igual a topologia. Porque se todos eles são iguais, então elas são equivalentes. Aconteceu uma equivalência lógica. Legal? Muito maneiro? Que legal, né? Encontrei uma tautologia, uma contradição e uma tautologia. Agora, não tinha espaço para poder aplicar na tabela verdade. Se vocês quiserem brincar, fiquem à vontade, tá? Para comprovar. Verificar se ocorre tautologia, contradição, contingência. Ó, já aumentou o nível de dificuldade. Então, vou resolver o que está mais interno, tá, gente? Então, vai ficar a negação do antecedente, substitui por uma disjunção, repete consequente. Beleza. Então, como tem que estar sempre resolvendo primeiro, que está dentro do parênteses, eu vou resolver agora na próxima linha a regra do condicional novamente. Então, eu vou negar um antecedente, substituir por uma disjunção, repetir o consequente. Beleza. Aí eu observei o seguinte, olha, aqui eu tenho o mesmo sinal. Então, eu posso eliminar esse parênteses aqui interno. Então, vai ficar não P ou que. Condicional que. Beleza. Então, o que eu posso observar? Que eu tenho duas letras proposicionais iguais. Quando eu tenho duas letras proposicionais iguais, eu uso a regra da identidade. Não P ou não P equivale a não P. Então, eu vou eliminar um deles. Vai ficar não P ou que. Não P ou que. Condicional que. Então, aqui já resolvi ao máximo que eu poderia resolver. Vou aplicar a regra do condicional. Então, vou negar um antecedente, substituir por uma disjunção, repetir o consequente. Então, neguei o antecedente, substituir por uma disjunção, repetir o consequente. Então, aqui vai aparecer a regra agora do De Morgan, que é um sinal de negação incidido sobre uma sentença composta. Então, vai ficar não P, vai ficar P, negando a disjunção passa a ser uma conjunção e negando que a negação do antecedente, disjunção, substituindo aqui a condicional pela disjunção e repito o consequente. Então vai ficar P e não que ou que.